Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Infelizmente, nós não estamos próximos, mas essa ferramenta permite que a gente tenha uma atuação maior, né? Que a gente possa ter uma interação também. A partir do momento em que a gente começa aqui a nossa aula, Vossas Excelências podem também fazer as perguntas, tá? Vocês podem fazer as perguntas ou pelo chat, que vocês estão fazendo aí, muita gente está fazendo pelo chat, ou se não, vocês abrem o microfone e fazem a pergunta no momento da aula, sem problema, tá? Podem interromper, podem ficar à vontade, a gente vai ter tempo suficiente para poder voltar, caso vocês precisem, e eu retorne a explicação para vocês. Nós estamos aí em duas turmas, tanto o quinto B quanto o quinto C, está junto conosco, a gente vai continuar aí a nossa disciplina de Direito do Trabalho 2, trabalhando a questão do direito coletivo, em especial a questão da negociação coletiva, que talvez hoje seja o tópico mais importante no direito coletivo do trabalho e, por que não dizer, no direito do trabalho em si, tendo em vista a questão do negociado prevalecendo sobre o legislado, que ficou prerrogativa aí da reforma trabalhista, e a gente agora vai traçar algumas ponderações com relação à negociação coletiva. Preciso muito que Vossas Excelências utilizem o material que eu disponibilizei hoje pela manhã no Google Classroom, que é o último material que eu deixei para vocês aí, que é o material que trata sobre os aspectos iniciais de negociação coletiva, onde tem aí a transcrição da CLT em muitas partes do material, tá? A começar do artigo 611, que trata especificamente do conceito, tá, de convenção e acordo coletivo de trabalho. Tá? Eu quero que todos estejam com esse material aí, para que a gente possa acompanhar a nossa disciplina. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí negociação coletiva, começando com o artigo 611, da CLT, que Vossas Excelências vão visualizar aí para mim no seu material. O artigo 611 da CLT, ele trata especificamente, meu povo, do conceito de acordo e convenção coletiva de trabalho. No caput do 611, nós vamos ter a parte concernente à convenção coletiva, e no parágrafo 1º do artigo 611, a parte que nos explica o acordo coletivo de trabalho. Hoje à tarde, eu dei um bisu para as provas que Vossas Excelências vão fazer de segunda unidade, caso você necessite diferenciar a convenção do acordo coletivo de trabalho na prova. Então, toda vez que eu estiver diante de uma negociação coletiva, e de um lado eu tiver sindicato, e do outro eu também tiver sindicato, eu tiver sindicato e sindicato, eu estarei diante de uma convenção coletiva de trabalho. A saúde. Em contrapartida, se eu estiver de um lado com o sindicato representando os empregados e do outro eu estiver com uma ou mais empresas, eu estou diante de um acordo coletivo de trabalho. Então, sindicato e sindicato, eu tenho convenção. Sindicato e empresa, eu tenho um acordo coletivo. Sindicato e sindicato, convenção coletiva. Sindicato e empresa, acordo coletivo de trabalho. Então, de um lado, eu tenho um sindicato que representa os empregados, o que a gente chama de sindicato profissional, da categoria profissional, e de um outro, um sindicato que representa as empresas, e nesse caso, os empregadores, que seria o sindicato da categoria econômica. Sindicato e sindicato, nós temos convenção coletiva de trabalho. Se de um lado eu tenho um sindicato que representa os empregados, o sindicato da categoria profissional, e do outro lado eu tenho uma ou mais empresas, eu estou diante de um acordo coletivo de trabalho. Então, a primeira diferenciação de convenção
do acordo coletivo de trabalho é quanto aos signatários. Quando eu falo signatários, eu estou falando com relação àqueles que assinam o instrumento normativo coletivo, ou seja, aqueles que vão fazer a negociação e vão ratificar, que vão assinar aquele instrumento normativo, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Esse é o primeiro aspecto. Recapitulando, sindicato, convenção. Sindicato e empresa, acordo. Sindicato, convenção. Sindicato e empresa, acordo coletivo de trabalho. O segundo aspecto, que também vai estar no artigo 611 e no respectivo parágrafo 1º, é quanto ao âmbito de abrangência das normas que estão no acordo ou na convenção coletiva de trabalho. Quando eu falo em âmbito de abrangência, eu estou dizendo quem vai ser atingido por aquela norma coletiva, as pessoas que serão atingidas ou as empresas que serão atingidas com relação àquela norma coletiva que foi realizada entre as partes. Então, vejam só. Primeira coisa é saber que a convenção coletiva é mais abrangente do que o acordo coletivo. Convenção coletiva é mais abrangente, acordo coletivo é mais restrito. Convenção coletiva é mais abrangente, acordo coletivo é mais restrito. Convenção coletiva é mais abrangente, acordo coletivo é mais restrito. Vou explicar esse âmbito de abrangência no tocante a um exemplo que eu utilizo sempre, que fica mais fácil de a gente visualizar. Tá? A expressão que me caracteriza o âmbito de abrangência de um acordo coletivo significa dizer que, quando eu falar em acordo coletivo, o âmbito de abrangência do acordo é interimpresarial. Olha a expressão interempresarial, dentro das empresas. Interimpresarial dentro da empresa significa dizer que aquelas normas que estão no acordo coletivo de trabalho que foi formatado só valem para as empresas que assinarem o acordo. Repito, as normas do acordo coletivo que foi assinado só valem para as empresas que formalizaram aquele acordo. Então, se o âmbito de abrangência das normas e o acordo coletivo é mais restrito, significa dizer que só cabe dentro daquela empresa. Então, imaginemos aqui o comércio de Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão tem várias empresas no nosso comércio aqui, de vários ramos diferentes, tá? Várias lojas de vários ramos diferentes. Nós temos aqui também, meu povo, vários empregados que exercem funções as mais diversas, tá? E que trabalham no comércio da Vitória de Santo Antão. Então, digamos, quando eu faço uma convenção coletiva cujo âmbito é mais abrangente, significa dizer que as normas que envolvem a convenção coletiva e que vai tratar, né, do âmbito municipal nos comerciários em Vitória de Santo Antão, aquelas normas vão valer para todos os empregados do comércio da Vitória de Santo Antão e todas as empresas, indistintamente, porque a convenção coletiva atinge aos comerciários da Vitória de Santo Antão. Todos os empregados e todas as empresas serão abraçadas pelas normas da convenção coletiva, porque o âmbito de abrangência é maior. Todavia, se eu falar de um acordo coletivo no comércio da Vitória de Santo Antão, eu vou ter que observar que nem todas as empresas serão atingidas. Quais serão as empresas que serão atingidas pelo acordo coletivo? Apenas aquelas que assinaram o acordo coletivo. Então, existirão empresas no comércio da Vitória de Santo Antão que ficarão sem aquele âmbito de abrangência específico do acordo coletivo. Então, o âmbito de abrangência do acordo é mais restrito, porque é interempresarial. Em contrapartida, quando eu falar de convenção coletiva, atinge a todas as categorias de forma indistinta, né, de forma mais abrangente, quando você observar quais são os signatários da convenção coletiva, que sindicatos fazem parte daquela convenção coletiva de trabalho. Então,
O 611, parágrafo 1º, nos dá dois aspectos de diferenciação de convenção e acordo coletivo de trabalho. Um é quanto aos signatários, ou seja, quem assina o acordo e a convenção. Quando eu tenho uma convenção, eu tenho sindicato. Quando eu tenho um acordo, eu tenho sindicato e empresa. Tá? Quanto ao âmbito de abrangência, é o segundo aspecto. Enquanto a convenção coletiva é mais abrangente, o acordo coletivo é mais restrito. Só vale o acordo coletivo para as empresas que assinarem aquele instrumento normativo coletivo. Ok, meu povo? Gostaria de saber das 24 pessoas que estão conosco, dizer a todos que chegaram agora, no momento em que eu estava dando a aula, sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer inenarrável estar com Vossas Excelências. E eu queria perguntar, nesta explicação que eu dei a Vossas Excelências, diferenciando acordo e convenção, tem alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma observação? Quer que a gente volte alguma coisa? Ou esse aspecto que eu expliquei para vocês ficou prático e foi acessível? Me digam aí. Quero ouvir as vozes. Rafinha, tudo ok? Doutor Pedro, ok? Tudo certo, gente? Porque aí a gente vai avançando. Por enquanto está tudo tranquilo. Muito obrigado. Vamos para frente. Vocês é que mandam, viu, meu povo? Quiser que eu volte, eu volto. A gente trabalha aqui da forma que vocês acharem melhor, ok? Todo mundo aí com material na mão, a gente vai trabalhar agora os requisitos de validade de um instrumento normativo coletivo. Então, toda vez que eu falar em instrumento normativo coletivo, eu estou falando de convenção e acordo coletivo de trabalho. Então, essas regras que vão estar aí neste artigo 612, sobre o tópico aí que eu coloquei para vocês, requisitos de validade, para quem chegou agora, por favor, abra o Google Classroom e abra lá o último arquivo que eu coloquei hoje pela manhã, tratando das noções iniciais de negociação coletiva, tá certo? Estou tratando agora, a gente já viu 600. Doutora Alana, pode fazer a pergunta, por favor, Alana. Se quiser abrir o microfone, para que todo mundo ouça também, é melhor. Pode fazer, Alana, a pergunta. Alana? Abre o microfone, Alana, para fazer a pergunta. Eu só consegui ler aqui quando fala no repórter. O resto não tem mais. No chat não dá para ver mais. E quando você conseguir abrir aí o microfone, aí você faz a pergunta, tá bom? Veja só. O artigo 612 vai tratar para a gente dos dois principais requisitos de validade de um acordo e de uma convenção coletiva de trabalho, que é a Assembleia Geral e o quórum de comparecimento e votação. Assembleia Geral e quórum de comparecimento e votação. Toda vez que eu falar do artigo 612 da CLT, eu estou falando dos principais requisitos de validade de uma norma coletiva, que é a convocação de uma Assembleia Geral, né, específica para esse fim, para acordo de convenção coletiva de trabalho, e o quórum de comparecimento e votação para que seja aprovada aquele acordo ou aquela convenção coletiva de trabalho. Então, o artigo 612 vai dizer que é necessário que se convoque uma Assembleia Geral específica para tratar, né, do acordo e da convenção coletiva, onde vai se colocar toda a pauta de reivindicações e que o que foi aprovado entre as partes, dentro daquela pauta de reivindicação, cujas normas serão
demonstradas a todos que estão presentes para possível aprovação. E essa assembleia é requisito formal. A ausência da assembleia acarreta nulidade do ato jurídico. Como eu disse a vocês, esses requisitos de validade são condições sine qua non. Sem esses requisitos, este instrumento normativo coletivo não terá validade. Lembrando a vossas excelências que pelo artigo 8º da CLT, o juiz hoje está adstrito à análise apenas das formalidades referentes ao acordo e à convenção coletiva de trabalho, apenas as formalidades. Então, isso que a gente está tratando do artigo 612 é uma das poucas coisas que o juiz, ao analisar o instrumento normativo coletivo, pode observar apenas a forma do ato jurídico. Então, a ausência dessa Assembleia Geral, que é um dos órgãos do sindicato, que é formado pela totalidade, né, dos associados e interessados em um determinado sindicato, tá certo? Essa Assembleia Geral, um dos órgãos do sindicato, é condição sine qua non para que o instrumento tenha validade. Rafinha fez uma pergunta aqui. Repetir a parte, a aula estava travando e não compreendi direito. Pessoal, quando a aula estiver travando, me avise para a gente ver se a gente consegue aqui analisar algum procedimento para melhorar. Professor? Oi, doutora Alana, pode fazer a pergunta. Agora eu vou voltar, porque eu travou aqui o computador. Quando passa na reportagem falando que determinado feriado algumas lojas vão abrir e outras não, isso se refere a acordo coletivo ou é outra coisa? Esse acordo coletivo que tanto fala é só direitos da empresa, empregadores. Perfeito. Essa pergunta tem a ver com a ideia que a gente vai trabalhar de negociado prevalecendo sobre o legislado do artigo 611-A da CLT. O artigo 611-A da CLT fala da possibilidade de se manipular os feriados municipais ou os feriados em específico em determinada localidade. Então, é possível que no acordo na convenção coletiva seja especificado determinados dias diferentes para determinados feriados. Principalmente, doutora Alana, com relação àqueles feriados em que a galera gosta muito de imprensar, né? Caiu numa terça, então segunda ninguém trabalha. O que significa dizer que... o que significa... A gente faz isso muito na faculdade, né? A gente faz isso muito, né? Até quando não é determinado. Aí, parte do pressuposto... Já na quarta, a Fernanda está dizendo. Parte do pressuposto de que o empregador, juntamente com o seu sindicato, em acordo com o sindicato obreiro, tá, possa manipular esses dias de sorte para que não haja esses períodos elastecidos de feriado. Então, é possível sim. Então, quando a reportagem fala, se diz respeito especificamente a esse tipo de negociação coletiva que vem mesmo nos acordos e convenções. Perfeito. Eu pensei que quando falava assim, acordo coletivo, era tipo direito específico daquele povo ali, entendeu? Tipo, empregador ou empregado. E não... Não, aí seria ou um regulamento de empresa ou um acordo individual entre as partes. Tá? Mas hoje, a prática, já há um certo tempo, a prática é realizada através de acordo e convenção coletiva de trabalho. É muito difícil um regulamento de empresa verificar esse tipo de modificação de data de feriado. Muito difícil. Certo? Ah, tá. Obrigada. Rafinha, coloca para mim escrito qual foi a parte que não deu para vocês ouvirem porque estava travando. Coloca aqui no chat para mim, por favor. Essa parte da Assembleia Geral. Beleza. Vê só, gente. Voltando aqui com relação à Assembleia Geral. A Assembleia Geral é um dos requisitos do artigo 612. A Assembleia Geral ela é convocada, tá, para que os membros, os associados e os interessados compareçam
e votem para que os termos do acordo e da convenção coletiva sejam aprovados pelo quórum estabelecido no próprio regimento interno ou observado o quórum aí estabelecido no próprio 612, tá? Porque às vezes tem quórum diferentes envolvendo matérias diferentes. Mas o que a gente vai ter que estudar para a prova, tá? Não é o regimento interno de um acordo, de uma convenção, é o que diz o artigo 612, tá? Mas a Assembleia Geral é um dos órgãos do sindicato que é, via de regra, a reunião de todos os associados e interessados. Tem que se convocar uma Assembleia especificamente designada para aprovação de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. É condição precípua, requisito sine qua non para que aquele acordo ou aquela convenção tenha validade. Tá certo, Rafinha? Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito importantíssimo é o quórum. Tá? Ele vai dizer que para que um acordo ou uma convenção coletiva ela tenha validade, é necessário se atingir um quórum específico numa primeira convocação, e se eu não atingir esse quórum da primeira convocação, tá? Eu faço uma segunda convocação com um quórum menor. Então, na primeira convocação, para aprovar uma convenção coletiva, eu preciso ter 2/3 dos associados. É o que diz o artigo 612. E para aprovar um acordo coletivo, eu preciso ter 2/3 dos interessados na primeira convocação. Fred, por favor, você falou que para a convenção coletiva a expressão é associados e para o acordo coletivo a expressão é interessados. Tem diferença? Tem sim. Meu povo, quando eu falo associados, é necessário que você entenda que associado é a mesma coisa que você ser sócio de um clube. Você só tem acesso se você tiver a carteirinha, se você for sócio, se você paga aquela mensalidade em específico. Então, o associado ele tem uma prerrogativa diferente do interessado. Por quê? Porque ele tem verdadeiramente esse vínculo maior, com um poder maior dentro do sindicato. Em contrapartida, o interessado não. O interessado ele pode ser qualquer um. Quando eu falo qualquer um, eu estou falando verdadeiramente aquele que detém o interesse diretamente naquele instrumento normativo coletivo, que nesse caso é o acordo. Porque para aprovar um acordo tem que ter comparecimento e votação na primeira convocação de 2/3 dos interessados. Quem são os interessados, Fred? Interessado é o associado ou não. Então, Fred, esse não associado e interessado significa o quê? Significa que eu não disse a vocês que o acordo coletivo só vale para aquela empresa que assinou ou para aquelas empresas que assinaram. É possível que naquela empresa, né, onde vai ter vários trabalhadores, dentre esses trabalhadores eu tenho trabalhadores que são associados e que não são associados ao sindicato. E mesmo que eles não sejam associados aos sindicatos, as normas do acordo coletivo vai valer para eles também, porque eles fazem parte da categoria. Então, o interessado é esse. O interessado é aquele cujo acordo coletivo vai atingir a empresa que ele trabalha, todavia ele não é associado ao sindicato, mas ele tem interesse em participar daquela votação, porque aquelas normas dizem respeito a ele também, porque ele faz parte da categoria. Então, associado necessariamente é aquele que é sindicalizado, aquele que paga a mensalidade sindical. Interessado, ele pode ser associado ou não. O interessado, ele pode ser associado ou não. Desde, obviamente, que ele tenha o interesse em participar do comparecimento de votação daquele instrumento normativo coletivo que vai lhe dizer respeito quando for aprovado. Perfeito, meu povo? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre isso? Vá fazendo aí seus questionamentos. Sim, Hugo, verdade.
Hugo está falando aí da questão que algumas negociações elas travam a realização de determinados acordos coletivos. Né? Daí eu vou explicar o porquê isso foi, inclusive, entrave para que a gente tivesse tanto burburinho na questão envolvendo a medida provisória 936 e a ADIM 6363 do STF, que está tramitando lá no STF, cuja liminar foi derrubada pelo pleno do STF, uma vez que Ricardo Lewandowski queria que houvesse a necessidade da chancela dos sindicatos nos acordos individuais firmados entre empregado e empregador. Então, essas negociações verdadeiramente travam sim, né? Pode acontecer muita confusão e às vezes, como eu estava explicando a vocês, essa primeira convocação, 2/3 de associados e interessados é um quórum qualificadíssimo. É um quórum que quase nunca se atinge, porque é a maioria qualificada de todos os membros da categoria. E a gente fala em específico de que essa primeira convocação, às vezes, não se consegue atingir o número necessário. Aí a própria lei estabelece uma segunda convocação com um quórum menor, tá? Para poder agilizar as negociações. Aí, se eu não consigo atingir o quórum de 2/3 na primeira convocação, na segunda convocação o quórum cai para 1/3. 1/3 dos associados para aprovar uma convenção coletiva e 1/3 dos interessados para aprovar o acordo coletivo. Se a minha entidade sindical possui mais de 5.000 associados, a esse quórum da segunda convocação cai para 1/8. 1/8 dos associados, tanto para acordo quanto para convenção. Então, vou recapitular isso com vocês, mas é importantíssimo que vocês lembrem desse quórum, desses números que eu estou passando para vocês, porque isso é cobrado nas provas, tá? Nas minhas provas vão cair questões envolvendo essa necessidade de vocês saberem o quórum. Obviamente, vocês vão estar com a norma, né? Vocês vão estar com a norma aí pesquisando, todavia, é necessário que você saiba que isso cai numa prova da OAB. Ok, meu povo? Então, preste atenção aqui comigo, recapitulando. Primeiro requisito de validade do artigo 612, convocação de Assembleia Geral. Segundo requisito de validade do artigo 612, quórum de comparecimento e votação. Repito, quórum de comparecimento e votação. Quórum de comparecimento e votação. Atenção, a letra da lei coloca um termo aditivo aí, né? Uma conjunção aditiva. E comparecimento e votação. Então, são os dois, comparecimento e votação. Numa primeira convocação, eu preciso de 2/3 dos associados para aprovar uma convenção e 2/3 dos interessados para aprovar um acordo coletivo. Se eu não conseguir atingir esse quórum na primeira convocação, eu faço uma segunda convocação com um quórum menor. A segunda convocação, o quórum é de 1/3 dos associados para a convenção coletiva e 1/3 dos interessados para o acordo coletivo. Nessa segunda convocação, se a minha entidade sindical tiver mais, eu disse mais, pessoal, mais de 5.000 associados, aí cai o quórum de 1/3 para 1/8 dos associados para aprovar tanto acordo quanto convenção coletiva de trabalho. Repito, primeiro, Assembleia Geral. Segundo, quórum de comparecimento e votação. Comparecimento e votação. Na primeira convocação de 2/3 dos associados para a convenção. 2/3 dos associados para a convenção. Tá? E 2/3 dos interessados para acordo coletivo. 2/3 dos interessados para acordo coletivo. Aí, se eu não atingir a primeira convocação, na segunda convocação, o quórum desce para 1/3 dos associados para a convenção, 1/3 dos interessados para acordo. Se a minha entidade sindical possui mais, eu disse, mais de 5.000
associados. A segunda convocação, o quórum cai de 1/3 para 1/8 dos associados, tanto para acordo quanto para convenção. 1/8 dos associados, tanto para acordo quanto para convenção. 1/8 dos associados, tanto para acordo quanto para convenção coletiva de trabalho. Beleza, meu povo? Sossegado até aí? Então, esse é o artigo 612 e o seu respectivo parágrafo único, que cai aí direto, feito burro no olho, nas provas, tá certo? Então, vejam só. Adiante, no seu material aí, tem um artigo 613. O artigo 613, ele não é tão importante para a gente. Eu vou dizer a vocês por quê. Porque é muito raro cair em prova, se perguntar ao aluno se o aluno sabe qual é o conteúdo de uma convenção, de um acordo coletivo de trabalho, o que tem que ter o conteúdo de um acordo, de uma convenção coletiva de trabalho para ter validade. É muito raro. Então, vocês vão ver que o 613 vai tratar justamente disso. Né? Acordo e convenção terão obrigatoriamente. Então, como isso é mais uma questão de análise formal da coisa, de como vai ser o instrumento no seu conteúdo, é muito incomum isso cair. Então, eu não vou querer que você dê uma observância especial aí no artigo 613, né? O artigo 613 vai falar da designação dos sindicatos, do prazo da vigência, das normas que vão ser estipuladas, né? De cláusula penal a ser especificada sobre o momento em que as partes não cumprirem um acordo, ou a convenção coletiva, que é a chamada cláusula penal, enfim, tudo isso, né, você vai ver em acordos e convenções coletivas de forma padrão, tá? Quem tiver a curiosidade de ir lá no São Google, vocês vão ver que, se você aperta lá no São Google, colocar Convenção Coletiva de Trabalho, 2018, 2019, aí coloca lá, comerciários, aí vai aparecer, PDF, vai aparecer aí você vai visualizar como especificamente esse padrão do 613, mas não é algo que é factível cair em prova. Né? Eu estava dizendo ao pessoal da tarde que as questões envolvendo direito coletivo, às vezes, nem cai na prova de direito do trabalho da OAB. Tá? Tem exame que não cai direito coletivo do trabalho. Mas é necessário que você veja, porque às vezes cai, às vezes é cobrado, e você precisa saber quais são os artigos mais importantes. Entre estes não está o artigo 613. Tá bom, meu povo? Então, se você for fazer uma prova mais específica de MPT ou de magistratura do trabalho, é possível que você ainda veja alguma coisa nesse sentido. Ou uma prova para oficial de justiça de determinado tribunal, mas é muito incomum, tá certo? Então, só aí por desencargo de consciência, o 613. Agora, essa parte de prazos, aí eu quero conversar com vocês com maior, assim, de forma mais detida. Por quê? A parte de prazos é extremamente importante, é muito cobrada nas provas, tá? Aí no 614, tá aí lá no material de vocês, e eu quero tratar especificamente com vocês desses prazos aí que são extremamente importantes para a gente, tá? Então, a partir do momento em que você aprova um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, é necessário assinar. As partes assinam e após a assinatura desses instrumentos normativos, é necessário fazer o depósito e registro em um órgão competente. Quando você for analisar a sua CLT aí, as expressões utilizadas na CLT estão anacrônicas. Aí ele vai falar em Departamento Nacional do Trabalho, tá? E esse Departamento Nacional do Trabalho, ele foi extinto juntamente com o Ministério do Trabalho e Emprego. Não se usa mais essa expressão, tá? Então, vem comigo lá no artigo 614, você vai visualizar no artigo 614 um prazo de 8 dias, tá? Da assinatura, tá aí dizendo, né?
os sindicatos convenientes ou empresas acordantes promoverão conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou do acordo, o depósito de uma via do mesmo para fins de registro no Departamento Nacional do Trabalho, que hoje nós chamamos de Secretaria de Emprego e Salário. Eu coloquei para vocês aí, tá? Se for um instrumento de caráter nacional ou interestadual. Agora, se for nos órgãos regionais, ou seja, no âmbito municipal, é nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência, que não é mais o Ministério do Trabalho, e sim Ministério da Economia. Faça a observação aí no na sua CLT, tá? Então, assinou, a partir da assinatura, eu tenho 8 dias para depósito e registro, ou na Secretaria de Emprego e Salário, se esse instrumento normativo ele for interestadual ou nacional, tá? Ou esse registro será feito nos órgãos regionais ligados ao Ministério da Economia, tá? Primeiro prazo aí para a gente memorizar, 8 dias da assinatura para fins de registro. Registrou, tá? Após o registro no órgão competente, passa a ter vigência aquele instrumento normativo coletivo 3 dias depois. Isso vai estar no parágrafo 1º, olha aí. As convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Então, assinou 8 dias para depósito e registro. Depositou, registrou. A partir do registro, 3 dias depois, inicia a vigência. Agora tem outro prazo, dias corridos, doutor Fernando, tá? Corridos. Eu já acho muito, tá? São questões procedimentais e depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas foi muito boa a sua colocação, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem também, abra o telefone, gente, para interromper. Fiquem à vontade. Que às vezes aqui eu vou me empolgar, viu? Aí vocês me param, por favor. E aí, ó, registrou, é necessário dar publicidade também a esse instrumento normativo coletivo. Então, você vai ter que expor esse instrumento normativo coletivo que foi aprovado, que foi registrado nos órgãos competentes, você vai ter que colocar de maneira visível, para que os empregados e as empresas tomem conhecimento. E aí eu tenho um prazo para fazer isso, que é de 5 dias, que está aí no próximo parágrafo da gente, que é o parágrafo 2º. Cópias autênticas das convenções e dos acordos deverão ser fixados de modo visível pelos sindicatos convenientes nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação dentro de 5 dias do depósito. Então, meu povo, vejam só, já temos aí 3 prazos diferentes, tá? Assinou, dentro do prazo de 8 dias tem que depositar, tá? E registrar. Depositou e registrou, só entra em vigência 3 dias depois. Beleza? Depois que depositou e registrou, também eu tenho 5 dias para colocar de forma visível na sede dos sindicatos e nas empresas cujo âmbito de abrangência alcança aquela norma coletiva. Então, eu tenho que dar publicidade dentro do prazo de 5 dias, tá? São requisitos de formalidade no tocante ao prazo. Fred, quanto tempo máximo? Qual o tempo máximo de validade de um acordo e uma convenção coletiva de trabalho? Está aí o nosso parágrafo 3º, que é, de longe, o mais importante. De longe, que vocês precisam colocar a foto da sogra de vocês, aí não bota uma foto, não, bota um pôster da sua sogra chupando limão, porque isso aí é extremamente importante para que vossas excelências tenham a ideia de que isso vai ser sempre perguntado para vocês em prova. Por quê? Quando ele fala aí que o prazo máximo de validade de uma norma coletiva é 2 anos, é prazo máximo mesmo de validade. Não pode prorrogar, tá? Você não pode fazer nenhum termo aditivo prorrogando isso. Você não pode fazer nenhum termo que vá fazer com que esse prazo se
enlasteça, porque você bota para prorrogar por mais 2 anos, ou por mais 6 meses, ou por mais 1 ano, porque é prazo máximo de validade mesmo. Você pode ter um acordo coletivo, uma convenção coletiva de 1 ano, tá? Você pode ter um acordo, uma convenção coletiva de 1 ano e 6 meses, você pode ter um acordo, uma convenção coletiva de 2 anos, mas nunca mais que 2 anos, tá? Vedada a ultratividade. Essa expressão, vedada a ultratividade, ela é novidade da reforma trabalhista. Vou explicar por quê. Antes da reforma trabalhista, pense aqui comigo, qual era o princípio máximo de vigência do direito do trabalho? Era do princípio da aplicação da norma mais benéfica e da condição mais benéfica, princípio da proteção, tá? Nunca aplicando aquilo que não é mais benéfico à parte hipossuficiente que é o trabalhador. Essa era a ideia. Então, se eu faço um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, já é para melhorar as minhas condições de trabalho, o que significa dizer que as regras anteriores já não me eram necessárias, já não me eram mais agradáveis. Eu quero melhorar aquela situação, faço um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, tá? Os meus sindicatos produzem isso. Então, eu parto do pressuposto que o que está ali no acordo, na convenção, são condições melhores de trabalho. Então, se eu estou ali fazendo um acordo, uma convenção coletiva de trabalho, se passado, expirado o prazo, e eu voltar à situação pretérita, eu estou aplicando uma situação que não me é mais favorável. Então, isso seria incompatível com todas as regras e princípios do direito do trabalho. Só que isso era antes da reforma, porque antes da reforma se aplicava a ultratividade. Após a reforma, não. Expirado o prazo de 2 anos, ou expirado o prazo daquele acordo, daquela convenção coletiva, eu volto à situação pretérita. Se eu quiser mudar, eu tenho que fazer um novo instrumento normativo coletivo, dispondo de forma diferente. Antes, não. Aquela condição continuava até que eu fizesse uma nova norma que me fosse mais favorável. Ele ficaria indefinidamente daquela forma até que viesse outra que modificasse para melhor. Agora não. Está vedada a ultratividade, eu termino expirou aquele prazo de 2 anos, eu volto à situação pretérita e se eu quiser mudar, eu tenho que fazer um acordo, uma convenção coletiva que disponha aquilo que eu preciso para aquele momento em específico. Essa ideia já tinha sido plantada na cabeça do Tribunal Superior do Trabalho em um OJ, que eu coloquei para vocês aí, que é o OJ 322, da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. OJ 322 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho, que já previa que seria vedado toda e qualquer possibilidade de termo aditivo no acordo ou na convenção coletiva do trabalho que prorrogasse os termos de convenção ou acordo coletivo de trabalho, como eu coloquei aí para vocês, ou colocando por prazo indeterminado, isso, prorrogando por prazo indeterminado. A ideia, gente, é justamente essa. Parte do pressuposto de que se eu faço um acordo ou convenção coletiva, tá, que dure determinado espaço de tempo, porque a empresa também tem condições econômicas de arcar com aquelas necessidades daqueles empregados e que estão ali naquele termo, estão ali naquele acordo ou naquela convenção coletiva de trabalho, tá? Mas se eu prorrogar isso de forma indefinida, indeterminada, ultrapassando o prazo que está naquela norma, é possível que lá na frente a situação econômica da empresa não seja a mesma. Então, essa oscilação econômica pode fazer com que aquela empresa não tenha condições financeiras de arcar com os benefícios previstos naquela norma anterior que tinha sido realizada e que foi prorrogada de forma indefinida. Então, a ideia do TST era justamente essa: balizar essa possível situação que lá na frente pudesse acarretar prejuízos para a empresa e, consequentemente, demissões em massa. Então, a ideia do Tribunal Superior do Trabalho era para casos específicos.
tá? Porque a OJ estava valendo, inclusive, para os períodos anteriores, o período anterior à reforma. Mas a reforma trabalhista veio e sacramentou essa ideia no parágrafo 3º do artigo 614, e essa expressão aí cai muito em prova, viu? Sendo vedada a ultratividade, proibida a ultratividade. Meu povo, foi muito rápido. Pergunto a vocês, o que eu expliquei, vocês conseguiram assimilar? Façam uma menção aí se tudo que eu falei foi palatável, vocês conseguiram aí apreender. Tudo ok, meu povo? Beleza. Deus abençoe. Qualquer dúvida, Vossas Excelências, por favor, se manifestem. Eu quero ouvir um tostão da voz de vocês, tá? E, logicamente, eu vou trabalhar aqui um outro artigo e me permitam fazer uma análise muito rápida do que aconteceu em tempos odiernos. Vou trabalhar com vocês agora o artigo 617, tá? Que também fala de prazo. Só que é prazo para a tomada de negociações. Então, é necessário que a gente entenda que para que um acordo, uma convenção coletiva, ela possa existir, é necessário que exista uma pauta de reivindicações. Essa pauta de reivindicações vai ser elaborada e vai ser passada para o sindicato contrário. E o meu sindicato precisa saber dessa necessidade, dessas reivindicações, e isso precisa ser realizado pelo sindicato. Então, o sindicato é quem faz, às vezes, da negociação coletiva. Então, ele tem um prazo para que essas negociações elas possam ser viabilizadas. E esse prazo está no artigo 617. Está assim, ó. E eu vou explicar um pouquinho sobre a ADI 6363, especificamente nesse tópico aí. Eu tentei até fazer uma live com o professor Helder para a gente tratar alguns aspectos da constitucionalidade, já que isso parou no Supremo Tribunal Federal, e porque parou, né, falando alguns aspectos de princípios constitucionais aplicados ao direito do trabalho nesse aspecto aí. Mas eu vou tentar fazer de uma forma mais simplória, para que a gente possa também entender o porquê desse cenário está, né, se avizinhando e que está modificando aí o próprio direito do trabalho para a gente. Tá bom, meu povo? Veja só, 617 diz o seguinte: os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito. Então, veja, ele fala que os empregados darão ciência ao sindicato essa necessidade ao sindicato, essa pauta de reivindicações e passagem coletivas com o sindicato contrário. Com as respectivas empresas, darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que é o sindicato obreiro, que terá prazo de 8 dias para assumir, olha aí, 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Então, tem um prazo de 8 dias aí a ser observado. Vejam só, já é um período de tempo considerável. 8 dias, mesmo que corridos, já é um período de tempo considerado para que eu possa esperar o sindicato realizar esse tipo de negociação. É possível que esse prazo se expire e o sindicato ele não tenha realizado as negociações coletivas necessárias. Aí fica lá a categoria ao Deus dará. E agora, quem poderá nos defender? E aí, se o sindicato da minha categoria não assume as negociações no prazo de 8 dias, quem me defende é a federação respectiva. Olha lá o parágrafo 1º. Expirado o prazo de 8 dias sem que o sindicato tenha sido desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a quem estiver vinculado o sindicato. E aí, é possível também que após o prazo de 8 dias que a federação tiver para poder
realizar a tomada de negociações, expirado esse prazo, nem sindicato, nem federação. Quem poderá nos defender? E aí entra a confederação, e na falta dessa, a correspondente confederação, para que no mesmo prazo assuma a direção dos entendimentos. Esgotados esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. Eu tenho pelo menos aí, 24 dias, meu povo, é muito tempo. É muito tempo. Então, esse tempo ele foi citado pela liminar de Lewandowski, lá na liminar concedida na ADI 6363, que tramita ainda no STF. Tá? Em sede de liminar, o ministro Lewandowski disse que é necessário que os acordos individuais realizados no tocante à redução de jornada e proporcionalmente de salário, chamado layoff, tá? É necessário que isso aqui, esses acordos individuais, tenham a chancela do sindicato. O sindicato tem que ratificar ou retificar esses acordos individuais em proteção à Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Porque a ADIM foi justamente isso, porque a medida provisória permite que essa redução de salário seja realizada de forma individual, e a Constituição não permite. A Constituição, lá no inciso 6 do artigo 7º, vai dizer o seguinte: o princípio que rege os salários é o da irredutibilidade salarial, salvo disposto no acordo na Convenção Coletiva de Trabalho. Então, só pode reduzir salário por negociação coletiva. Então, está travando muito. E eu empolgado aqui na explicação. Meu povo, vocês conseguiram ouvir essa minha explicação da ADI? Tá? Então, assim, não seria o meu que está travando, então. Então, vê só. Doutora Danúbia, se você tiver no celular, veja se você vai para um local melhor ou coloca no 4G para poder ter uma percepção melhor, porque deve ser o seu que está travando. Porque o da maioria da galera aqui tá legal, tá? Vê lá, Danúbia, por favor. Ou qualquer coisa, você pega a gravação posteriormente. Então, voltando, galera. O prazo do parágrafo 1º do 617... O 617, no parágrafo 1º, vai falar do mesmo prazo de cima, que é de 8 dias para a tomada das negociações, tá? Porque eu só vou utilizar o parágrafo 1º se o meu sindicato for omisso. Passou o prazo de 8 dias, o meu sindicato ele não assumiu as negociações, quem assumirá é a federação, tá? Que terá o mesmo prazo de 8 dias para assumir as negociações. Omissa a minha federação, quem assume é a confederação. Então, na ausência de sindicato, confederação, federação, aí é que as partes poderão diretamente negociar. Mas, veja, é um prazo muito longo. O que é que quer a MP? Tá? A MP quer facilitar essas negociações entre empregado e empregador de forma individual, tendo em vista o estado de pandemia. Mas aí Lewandowski disse não. Caiu para ele como relator e ele deu a liminar. Na liminar, em decisão monocrática, ele entendeu que a MP seria inconstitucional, nesse sentido, devendo os acordos individuais serem chancelados, ratificados ou retificados pelos sindicatos das respectivas categorias, para poder dar validade, para poder dar constitucionalidade. Essa liminar causou um estardalhaço, porque estamos em tempo de pandemia, e a liminar disse que deve ser respeitado os prazos do artigo 617, e aí, no mínimo, 24 dias. O empregado não poderia esperar esses 24 dias para a efetividade do acordo. Então, se entendeu por irracional, tendo em vista a interpretação que foi correta do ministro Lewandowski,
todavia não estava associada ao momento econômico e social crítico causado pela pandemia. Aí, isso foi para o pleno. No julgamento do pleno, por 7 votos a 3, tá, foi derrubada a liminar do ministro Lewandowski, entendendo a maioria do pleno de que o período de pandemia não pode esperar tanto tempo para que as negociações coletivas, né, para que o sindicato pudesse assumir a análise desse acordo individual realizado entre empregado e empregador, sob pena aí de fazer com que esse empregado ele possa ter prejuízos, né, em não recebimento aí de não continuidade do seu emprego. Então, tenta-se preservar o emprego com essa medida provisória. E a maioria a medida provisória 936, que trata do layoff. Tá? Aí o entendimento da maioria do pleno sobre o julgamento da liminar é de que era constitucional a medida provisória 936. Tá? Só que isso foi em sede de análise da medida liminar. Isso ainda vai para o julgamento do mérito. A ADI ainda vai ser julgada, tá? Então, assim, a gente estava esperando aí, nos votos, a gente viu e conseguiu perceber o descrédito dos sindicatos diante do nosso cenário atual, né? Porque a gente viu aí, inclusive, manifestações como tiveram do ministro Luiz Fux, no tocante a sindicatos que estavam até cobrando valores para que se pudesse retificar os acordos individuais. Nada mais é do que uma resposta da reforma trabalhista que vetou aí a contribuição sindical obrigatória, tornando-a facultativa, fazendo com que os sindicatos perdessem muita receita. E aí viram a necessidade, alguns sindicatos não muito sérios, viram a possibilidade aí de uma retomada econômica com isso, e sindicato cobrando valores até exorbitantes para a realização dessa chancela. Então a gente verificou aí determinados descréditos da atividade sindical no Brasil. Lembrando, gente, que sindicato, e a gente viu, eu mandei para vocês um material para vocês analisarem, sindicato ele não pode ter viés ideológico, sindicato não pode ter um viés político. O sindicato ele tem que partir do pressuposto de análise de contrato de trabalho, análise, né, de risco econômico, análise de empresa e empregado, né, o que é melhor para que haja melhores condições de trabalho para as partes. Então, eu não posso ter um viés político, eu não posso ter um viés ideológico. A gente viu isso por muitos anos, tá, no Brasil. Daí outra parte do material que eu falei para vocês, que fez com que os sindicatos perdessem um pouco assim do crédito. Obviamente, existem sindicatos que têm um viés sério, não ideológico, de proteção da categoria, tem, mas são poucos. E aí, dentro desse viés, a gente conseguiu perceber que o STF não estava alheio a esse burburinho com relação à atividade sindical no Brasil. Então, esse artigo 617, em sede de embargo de declaração, né, o advogado-geral da União embargou de declaração a liminar do ministro Lewandowski, que deu uma decisão não acolhendo os embargos, né, os embargos opostos pelo AGU, pelo advogado-geral da União. Todavia, deu efeitos declaratórios. A gente viu que ele aclarou a matéria. Ele disse, inclusive, que os acordos individuais teriam até validade, esperando, posteriormente, a ratificação ou retificação, o que teria dado uma maior segurança jurídica. Mas, antes disso, não se tinha segurança jurídica nenhuma, o que dificultou muito a questão da viabilidade dos acordos coletivos, restando até muitos empregados sendo demitidos após a liminar concedida pelo ministro Lewandowski, porque muito departamento jurídico disse, olha, os acordos coletivos, os acordos individuais que você realizou
que a empresa realizou com os empregados não tem validade, porque precisam ser ratificados pelo sindicato, uma vez que aquela liminar tem efeitos retroativos, né? Porque trata da constitucionalidade da medida. Então, foi algo muito, muito extraordinário. A gente teve muitos debates jurídicos interessantes, né? Os próprios votos dos ministros, a gente esperava mais, né? A gente esperava mais coisa ser ali especificada, como é o princípio da derrotabilidade da norma, criada, né, lá na década de 40, salvo melhor engano, por um jurista chamado Herbert Hart, né, que cai como uma luva no aspecto da interpretação da Constituição nesse momento de pandemia, uma interpretação sistêmica, uma interpretação de análise socioeconômica da estrutura, da conjuntura, para poder aplicar a norma constitucional de uma forma flexível e não estática. Foi muito interessante, né? Tivemos debates inúmeros aí, vocês que estejam acompanhando aí as lives, inúmeras lives que estão sendo feitas neste momento de pandemia, e eu saí como louco buscando a análise dessas decisões, e foi muito gostoso ver aí o nosso mundo jurídico ser abalado, né? Na realidade, a gente que estuda não vê muito isso, né, dentro do aspecto da nossa disciplina, porque estava um tanto quanto parada. Agora não. Agora o direito coletivo do trabalho tomou uma outra roupagem. Agora eu tenho um pano para manga para a gente debater muita coisa com vocês. Aí daqui para frente, vamos esperar as novas decisões aí, esperar as outras medidas provisórias também ser discutido o viés da constitucionalidade, para a gente ver até que âmbito a gente pode trabalhar. Certo, meu povo? Aí o artigo 617 tomou esse choque, né? E trouxe para a gente uma necessidade de começar a analisar o direito coletivo sobre um outro prisma, o prisma constitucional, né? O prisma de que toda essa norma que está aí no 617 só é válido para a CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, quando está tudo ok. Enquanto não está tudo ok, se a gente está no momento de calamidade, se a gente está no momento de pandemia, tá? A análise, inclusive, da norma constitucional, né? Mesmo ao arrepio do que diz a grande maioria dos constitucionalistas, que norma não se discute, né? Em clares, tem um brocado, né, in clarity, né, cessat interpretatio, né, na claridade da norma, cessa a interpretação. Só que a Constituição ela não pode ser interpretada dessa forma, né? Já dizia o ministro Eros Grau, tem que ser uma análise, né, das normas condições. Então, tudo isso veio a lume, veio à tona aí com essa decisão da ação direta de inconstitucionalidade, né, 6363, que eu sugiro, inclusive, para vocês como fonte de estudo, né, a leitura da liminar de Lewandowski sobre o aspecto da constitucionalidade da coisa, né? A liminar ela foi muito perfeita no sentido de análise de proteção ao trabalhador. Só que aí a gente não está no momento normal. Então, os ministros, na sua totalidade no pleno, visualizaram essa interpretação mais sistêmica, o que foi bastante interessante. E aí, meu povo, eu quero saber de vocês o que é que vocês acham de tudo isso que eu acabei de falar. Eu estou falando aqui já há um certo tempo sobre isso. Queria saber a opinião de vocês para que a gente possa aí dar continuidade. O que é que vocês acham de tudo que eu falei? Se manifestem. Cadê o povo? Professor? Diga, doutora Laura, na escuta. Laura? Então, não sei. Não é Laura, não? Quem é que está perguntando? Alana. Oi, doutora. Eu cheguei à conclusão que a disciplina que eu escolhi para seguir carreiras
Tá, eu vou estudar eternamente, porque você aprende uma coisa, daqui a pouco no outro período você já estuda outra coisa. Quando você vai trabalhar, você estuda outra coisa, está sempre estudando. Tinha tanta área para escolher, a área que eu escolhi tem que estar sempre estudando. Isso é muito legal. Veja, doutor Hugo acabou de dizer aqui, todo ano tem que comprar uma nova CLT, né? E é verdade, porque veja só, a gente pegou um período aí de modificação da reforma trabalhista, né? 2017, um pouquinho antes de 2017, já para 2017, a gente já estava com algumas alterações legislativas. Aí, a partir de 2017, começou a vir algumas medidas provisórias. Veio a 808, aí modificou muita coisa da CLT, aí caducou. Aí a gente voltou para o que estava na CLT antiga. Então, quem comprou a CLT com a medida provisória 808, teve que comprar outra. Aí veio a medida provisória 905. Aí 905, que era uma mini reforma trabalhista, ficou aí já para ser, né, para virar lei, foi para a Câmara, foi aprovado, quando chegou no Senado, aí veio aquela reviravolta, né? A medida provisória 905 encerraram, ela nem caducou, e porque não perdeu a sua vigência, né, não houve a perda da vigência, nem caducou, e nem houve a sua conversão em lei. Então, o que aconteceu? Eles cancelaram a medida provisória, fizeram a 955 para poder colocar em outro período legislativo, porque então não podia, e fizeram uma manobra para renovar a medida provisória que estava perto de perder a sua validade. Então, a gente está tendo um direito do trabalho que nós estamos sendo regidos por medidas provisórias para tentar adequar a determinados momentos específicos na história. O que, na realidade, para a gente é prejudicial. Torna a nossa matéria emocionante, torna, mas também a gente fica num turbilhão tremendo, tendo que se atualizar, Eu fiquei como louco aí nessa pandemia, aqui assistindo lives e mais lives, para tentar me atualizar. Só de material que eu tenho para ler, eu não sei se eu vou conseguir ainda ler nessa encarnação, para quem acredita em reencarnação, porque é muita coisa. Então, assim, é verdade o que você está dizendo. Todavia, não é impossível que você trabalhe na esfera prática com o direito do trabalho. Então, quando você sair da faculdade, daí a necessidade de você escolher um nicho, um viés que você quer estudar, para não estar atirando para todo canto, né? Porque aquele negócio como eu disse a vocês, de ser clínico geral, advogado clínico geral não acompanha tudo. Aí está uma prova. Quem pega direito do trabalho, direito de família, né, criminal, previdenciário, tarô, búzio, traz a mulher amada, quem faz isso tudo, né, vai ficando para trás, porque cada dia mais o direito está ficando especializado. Hoje eu comecei a ler o informativo 216 do TST, que foi o último. Já foi tanta coisa nova que tudo que eu estudei para trás eu estou tendo que rever. Então, assim, se você não está se atualizando, você vai ficando para trás. Então, você vai chegar em um determinado momento, vai chegar para o juiz, não excelência, mas aquele prazo do artigo, aí o juiz vai olhar para você, sim, doutor, mas já foi revogado isso aí. Isso aí é outra atuação agora, Então, aí, a gente está... Eu ganhei os livros de direito do trabalho logo no primeiro período, porque eu já entrei com essa ideia do direito do trabalho na cabeça. Aí, quando foi no segundo período, aí já tinha mudado algumas coisas do livro que eu tinha ganhado. Aí, depois de um tempo pra cá, ganhei mais 3 livros de direito de trabalho. Sabe que eu sei direito de trabalho. Pois aí, rapaz. Já não vale mais nada. Meu Deus do céu, a pessoa endoida. É bom que fica caráter de conhecimento, né? Mas eu sei endoida. E aí você vai ter que ir atrás disso, desse movimento. Lendo informativos. Agora, a gente está tendo que se adaptar à nova questão processual também, porque tem muita coisa do processo civil que ainda não foi incorporada pelo processo do trabalho, que a gente tenta incorporar, isso às vezes chega em sede de Tribunal Superior do Trabalho, vai modificando a jurisprudência lá, e a gente tem que estar atuando nesse sentido.
Então, assim, eu queria saber de vocês se até então a matéria está palatável, vocês estão conseguindo entender aí tudo que a gente falou. Deu para conseguir assimilar, meu povo? Sério? Vejam só. Pronto. Então vejam só. Na aula que vem, eu vou tratar com vocês sobre negociado prevalecendo sobre o legislado, tá? A gente vai tratar especificamente o 611A da CLT. A gente vai ver o que a reforma trouxe para que o 600A pudesse ter aquilo que está lá, tá? Que já não era uma coisa muito nova, aquilo ali já era praticado, tá? Aí isso foi depois ratificado pela reforma, e os limites, vou disponibilizar a aula de hoje gravada no Google Classroom para vocês no YouTube, tá certo? Lá no meu canal, Fred Dá Trabalho. Dê uma visita lá, gente, pelo amor de Deus, dê um joinha lá, um legal, tá? E compartilha aquela parada lá para a galera chegar junto. E aí, vou falar em contrapartida com o artigo 611b, que é o limite, ou seja, vocês vão ver que nem tudo pode ser fruto de norma coletiva. Eu posso flexibilizar direitos individuais trabalhistas lá nas normas coletivas. Todavia, existem limites, e esses limites estão lá na Constituição e no 611b da CLT. Agora, isso fica para a próxima aula, tá certo? A professora Thaís está adoentada, não vai poder ficar com vocês. Vocês já estão liberados aí para as atividades normais de Vossas Excelências dentro da casa de Vossas Excelências, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Eu acho, estou perguntando se Thaís está com corona. Acho que está não, gente. Faz isso não, gente. Agora, sim, tem muita gente pegando, né, gente? Tem muita gente pegando. Vitória tem mais gente, parece, com coronavírus do que com Caruaru, que é uma cidade muito maior. Então, assim, muito cuidado, gente. Muito cuidado que tá uma coisa séria, tá? Usem máscaras, álcool gel e fiquem em casa o máximo que puder. Deus abençoe. Eu tive sintomas aqui, professor. Fui no médico. Sim. Aí o médico passou para tirar raio-x. Meu pai fez raio-x, aqui não identifica, né? Que é uma doença mais séria. Quem faz o outro exame, mas aqui em Caruaru não estava tendo ainda, na época que eu tive sintomas. Resultado, eu fui tirar o raio-x, não estava funcionando o raio-x. Aí passou uma injeção e só. E vim para casa. Então, assim, aqui em Caruaru tá melhorando um pouquinho agora. E assim, eu vi no... Questão de exame, essas coisas, tá melhorando agora. Eu fiquei assustado quando eu vi o mapa que a Secretaria de Saúde fez, que tem um mapa que, assim, que analisa, inclusive, no bairro de você, que você mora, quais são os casos confirmados, né? Aí, quando eu fui ver em Vitória, eu fui comparando com a cidade, né? Gravar lá, pouquíssima gente, Bezerro, ninguém, Caruaru, pontos específicos, pouca coisa. Em Vitória, a maresia parece que está tomando conta de tudo. Eu fiquei misericórdia, Jesus. Está pior do que Recife. Aqui, pelo menos no dia que eu fui no médico, um dia anterior tinha morrido um senhor e disse que tinha sido de corona. Foi uma enfermeira que me falou. Mas muita coisa não estava sendo divulgada. Está sendo divulgado de uns dias para cá. Negócio sério. Então, gente, o negócio está sério também. É porque não está sendo divulgado. Eu vou interromper nossa gravação.